Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. Tribuna Livre é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte. É um restaurante da Nil Camisaria, lojas Nil, né, que fica lá no Taguatinga Shopping e no Conjunto Nacional, ali no térreo, né? É também um oferecimento da Prismac Turismos, que é a loja que vende as passagens aéreas online mais baratas do nosso país. A Prismac fica ali no setor hoteleiro norte, no Garvey Park Hotel. E também um oferecimento de Robert Hair Fashion, que é um estúdio um estúdio de beleza, que fica ali no setor hoteleiro sul, no Bonaparte Hotel. Mas hoje nós vamos começar falando sobre esportes, né? Vamos falar sobre futebol e vamos falar também sobre MMA. E aqui no estúdio nós temos uma ilustre personagem, uma pessoa que tem honrado muito, né, Brasília nas disputas, né, que é o Rani, que é lutador, né, e que em breve terá uma competição agora no mês de março. Mas para conversar conosco temos também o Maurício Leandro, nosso companheiro, um tricolor conhecido de todos, né, narrador da rádio Mega FM, né, que fica mais lá no Gama e tudo, cobre todos os jogos do Gama, mas quero dar as boas-vindas a vocês, né? E vamos conversar um pouquinho sobre MMA, né, Maurício? Exatamente. E na semana passada, né, nós tivemos aí um cast de lutas importantes, né? Um dos principais lutadores estiveram presentes, Pezão estava bem, Minotouro também participando. Qual a avaliação que você fez na semana passada de ter acompanhado grandes lutadores numa sequência, né? O Zé Aldo também ganhando por pontos no final. Tivemos algo em torno de 6 a 7 lutas. Qual dos brasileiros que te espelha para você seguir essa carreira tão dura, mas gratificante, até principalmente quando você sai vencedor de uma luta, né? Bom, tem alguns. O Anderson Silva, ele é quase impossível falar qualquer outro nome, né, hoje em dia. O Anderson Silva é o grande ídolo do MMA aqui no Brasil. Com certeza. Ele, assim como o José Aldo, que foi campeão no Em quanto tempo que você está nessa atividade, Rani? Nas artes marciais tem 20 anos e no MMA tem mais de 10 anos. Já andou apanhando muito? Fala a verdade aí. Apanhou muito já, é? O suficiente, bastante. O seu caixa de profissional, você realizou quantas lutas, quantas venceu, quantas perdeu? Fala um pouquinho pra gente. Foram 17 vitórias em 24 lutas profissionais. E qual é o momento que você consegue uma projeção nacional e chegar a lutar fora do Brasil? Explica um pouquinho esse mecanismo de você sair do amador, ir para o profissional, conseguir uma carreira no Brasil e depois decolar para o exterior. Bom, existem diversos eventos de MMA aqui no Brasil e estão fazendo algumas lutas amadoras e profissionais em outros eventos aqui no Brasil, até no exterior. Aí te credenciam para poder lutar nos grandes eventos como o UFC, né, que é considerado a primeira linha, né, a primeira divisão do MMA. E você vai disputar agora uma luta em março, né, lá no Japão, é isso? Justo, em março no Japão, dia 3 de março, contra um adversário japonês, o Mizuto Hirota. Você está se preparando, está pronto para bater no Japão? Sim, preparação muito boa, muito adequada, até pela situação, né, de ter um fuso horário e toda aquela coisa no Japão também, né? Perfeito, Maurício. Hoje existe essa situação de você enfrentar um adversário desconhecido, porque a partir do momento que você tem internet, você conhece a forma do adversário lutar. É por aí que você trabalha para enfrentar um adversário até então desconhecido para você? Sim, hoje em dia é assim que funciona. A partir do momento que você sabe o nome do oponente, provavelmente uma das primeiras coisas a fazer é pesquisar sobre ele para realizar uma estratégia. Essa é a luta mais importante sua? Sim, a próxima luta fica sendo sempre a mais importante. Qual é o teu objetivo maior nessa carreira sua do MMA? É poder adquirir bons conhecimentos com a arte marcial, obter também um retorno profissional. Com certeza é algo que é feito com amor, é algo que é feito com muita dedicação, então é uma vida dedicada a isso. Agora, Rani, as pessoas criticam muito, né? Alguns que não gostam, né? Dizem que é um esporte muito violento. Aliás, o nome antigo já dizia, né? Vale tudo, né? O que você poderia dizer para essas pessoas? Há violência mesmo ou é só aquela coisa ali no ringue e pronto? Sim, é totalmente só ali no ringue. Os lutadores de MMA
A maioria são amigos. Sim, é uma relação super profissional. Terminou a luta, todos se abraçam, se cumprimentam, só ali no ringue. E hoje em dia existem muitas regras também, né? Então o esporte chegou no outro nível, é o esporte que mais cresce no mundo. É incrível aqui no Brasil como cresceu, né? Foi assim uma coisa extraordinária, né? Verdade, o pessoal abraçou mesmo, até porque tem muitos ídolos do esporte que são brasileiros, né? O esporte começou no Brasil, né? O que não pode numa regra como essa? Nas regras atuais do MMA é Mixed Martial Arts, né? O MMA. Eita, deu uma entortada na língua aí, Maurício. São muitas regras, são 32 regras e as mais... É mais do que no futebol, né? Pois é, e as principais são aquelas que protegem. Soco na nuca é proibido, dedo no olho, na nuca. Dedo no olho não vale. Também, chutar o oponente quando ele está caído no chão. Uma cotovelada em arco também é proibido. A gente sabe muito bem da história, vou fazer traçar um paralelo da tua carreira com a carreira do Maguila, que foi do boxe. Ele tinha uma pegada forte, mas não assimilava muito bem os golpes, né? O Maguila, quando lutou... Você lembra quando ele deu uma tremedeira? Com quebra-ossos, né? A gente se lembra muito bem que lembro. quando o Maguila tomava já o derrubava. Eu vi os videotapes, né? Porque eu não sou dessa época. Né? Mas, existe algum tipo de orientação por parte do seu técnico para saber assimilar os golpes, para que você não entregue os pontos logo no início? Explica um pouco isso. Sem dúvida, até porque a arte marcial que nos levou ao MMA é o jiu-jitsu. Então a gente parte do princípio da defesa pessoal, que é vencer o oponente sem machucar ele e se possível não se machucar e se possível não machucar ele também. Rani, para finalizar, como é que o pessoal pode acompanhar essa sua luta dia 3 de março? Vai passar pela televisão, vai passar por algum canal fechado, enfim, como é que vai ser? Vai sim, a luta vai ser transmitida pelo Premier Combate e dia 3 de março. Qual horário, já sabe? O horário é de dia, né? Por conta do fuso horário lá no Japão, que é... Quer dizer, lá vai ser à noite e aqui vai ser de dia, né? Sim, lá deve começar lá pelas 8, 9 horas da noite, então de dia, 3 de março. Se o pessoal puder assistir, puder mentalizar uma energia positiva, que vai ser divertido. E né? passa o nome do seu oponente, do seu futuro, do seu desafiante derrotado? A futura luta? Vítima. Bem, Randy, eu quero então lhe agradecer aí ter encontrado um tempinho para prestigiar aqui o nosso programa Tribuna Livre, né? E agora você pode continuar aqui comigo no estúdio, né? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? Principalmente sobre a seleção brasileira. Eu não sei mais nem se é a seleção brasileira, eu sei que é a seleção do Filipão, né? Que apanhou da Inglaterra de 2-1, né, Maurício? Você acompanhou bem esse jogo, né? O Ronaldinho parece que desaprendeu a perder, a fazer gol de pênalti, enfim. O que você pode falar dessas seleções do Filipão? Muitos entendem que não dá para fazer uma avaliação, até porque, na boa parte da seleção brasileira, quando é convocada, é um catadão, né? Você faz a convocação, o Filipão não tem como entrosar a equipe e põe para jogar. E vai ser assim, né? Até a Copa do Mundo. Logicamente que com Copa das Confederações, dia 15 de junho, né? A estreia da seleção... em Brasília. Isso, dia 15 de junho. Se o estádio estiver pronto. Copa das Confederações, 1 tem o Brasil e o Japão. Lembrando que o estádio Nacional Mané Garrincha vai receber apenas uma partida na Copa das Confederações e 7 na Copa do Mundo, né? Serão 4 na primeira fase, depois teremos um jogo das oitavas, um jogo das quartas e a decisão de terceiro e quarto também aqui no Estádio Nacional Mané Maurício, Garrincha. eu comecei dizendo que não sei nem se é seleção brasileira e sim seleção do Filipão. Sabe por quê? Me apresenta o Dante. Quem é Dante que jogou de zagueiro? O Dante começou nas divisões de base do Vitória, né? Teve na Catuense, depois foi para o Bahia, para o Juventude, o último clube dele brasileiro, depois foi para o exterior. E acabou fazendo a sua carreira agora no Bayern de Munique. Não é um mau jogador. Quem é o empresário dele? Porque, na verdade, você dizer outra, os já clubes tem 29... que ele jogou não adianta. Tem que saber qual é o empresário que bota na seleção. Não, e outra, tem 29 anos. 29 anos já? Não pense que o Dante seja uma revelação, não. Ele tem 29 anos já. E aquele outro Felipe, não sei o quê, que entrou, um lateral esquerdo, Felipe depois Luiz, que o Adriano levou um passeio. Isso, ele joga no futebol espanhol também. Destaque nesse jogo da seleção o Fred, né? Pois é, rapaz, o Fred em 2 minutos fez um gol e botou uma bola na trave. O Fred teve uma boa participação. O Júlio César,
O Júlio César pegou bem, que embora tenha a sua convocação um tanto quanto... Aquele Davi Luiz é bonzinho de bola, né? Ele pega o nosso time aqui. Nós até fizemos um comentário que se nós dependermos de Cabeleira no miolo de zaga, nós ganharemos a bola de ouro. Se a Cabeleira for fazer diferença para a bola de ouro de 2013, o Brasil também é servido na sua zaga, né? Porque o Davi Luiz tem uma Cabeleira lá, homem samambaia, né? E o Dante também não foge da regra de ser cabeludo também no miolo Agora de zaga. O Ronaldinho realmente foi para a seleção, perdeu um pênalti, não jogou absolutamente nada. Agora também tem outra coisa, né, Maurício? O Neymar, parece que o Neymar gosta mais de jogar no Santos, né? No Santos ele deita e rola, né? Chega na seleção e se torna um jogador comum. O assunto principal, amigos do Tribuna Livre aqui, professor Raimundo Ribeiro, foi o porquê que o Neymar não joga na seleção o que joga pelo Santos. É verdade, né? E muitos entendem que a marcação é mais próxima, que não dá para comparar um zagueiro da Penapolense com o zagueiro da seleção inglesa, porque o nível é diferente. E aí o Neymar ele precisa trabalhar um pouquinho melhor os espaços do campo. Né? Essa é uma realidade, porque a partir do momento que você tem uma marcação mais próxima, você tem que ter mais agilidade até no seu pensamento para você saber o que faz com a bola antes do zagueiro chegar. Então o Neymar tem tido essa dificuldade. Deixa o Rani falar um pouquinho da seleção. Você gosta de futebol, Rani, ou só gosta mesmo de bater? Gosto sim, gosta de futebol. Você torce para que time? Por Flamengo. Então, eu não tive a oportunidade de ver o jogo, mas ao saber o resultado, aquela sensação de que tem que melhorar, né? Porque o Brasil sempre joga tão bem e o próximo ano é o ano de Copa do Mundo, agora tem as Copas das Confederações, então a gente torce por uma... Vamos torcer juntos, né, bem, Rani? Apesar de você ter maus antecedentes, ser torcedor do Flamengo, mas eu vou torcer para você dia 3 de março, tá? Obrigado. Tribuna Livre, volta já. Robert Hair Fashion. A beleza é aqui. Bem, estamos de volta com o Tribuna Livre, agora com a bancada completa, né? Temos aqui o nosso articulista político, João Eduardo Zisma, né? E o repórter do Planalto, Luiz Solano, né? Está nos fazendo companhia. E vamos falar um pouco sobre o reinício dos trabalhos legislativos, né? Na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E parece que a Câmara começou bem, né? Começou cedendo o espaço para que o Zé Dirceu fizesse um palanque, né, lá na Câmara e pudesse dizer que a ação penal 470, na qual ele foi condenado a 10 anos de cadeia por corrupção, peculato, formação de quadrilha, essa coisa toda, né? Diz ele que a ação penal é uma atividade política dos ministros do Supremo, né? O que você tem a dizer aí sobre isso? Se for política, foi culpa dele, porque do governo Lula, que nomearam 8 ministros, né? Então, mas enfim, eu acho que a Câmara Distrital, dois fatos chamaram a atenção dessa primeira sessão legislativa. Uma foi a ausência do deputado Patrício da sessão. O ex-presidente. Ex-presidente, né? Que não apareceu, ninguém sabe, deve ter tido alguma coisa mais importante a fazer, né? Certamente. Ou também não quis compactuar com esse ato patrocinado, desagravo, né? Esse ato patrocinado do PT, que a princípio era em defesa do legado dos 8 anos do Lula, né, do presidente Lula, mas e passou a ser... Que legado é esse? Enfim, vamos para frente. E passou a ser uma tribuna de defesa para o Zé Dirceu se defender do que já foi do indefensável, né? Porque já foi condenado, está esperando só ir para a cadeia, né? Eu acho que o ambiente da Câmara, a Câmara poderia ter se poupado nesse sentido. Já ouvi gente falando que voltou a ser a casa do espanto, né? O Zé Dirceu ele não tocou no legado do Lula, ele não tocou nem no Mensalão, nem na Rosemary, né? Que foi um legado do Lula também. Ele só apenas se defendeu. Eu acho que a Câmara poderia ter iniciado os trabalhos de forma mais elegante com a sociedade, né? Mas antes de passar para o Solano, eu quero dizer que a Câmara Legislativa ela tem que ter responsabilidade. E nesse ato ela foi irresponsável, né? Veja que a Câmara, formalmente, ela representa o conjunto da sociedade de Brasília. E o conjunto da sociedade de Brasília respeita as decisões judiciais. E a decisão judicial é no sentido de que essas pessoas foram condenadas, são delinquentes, né?
praticaram crimes contra a administração pública e certamente vão cumprir, né, as penas que foram determinadas pela mais alta corte deste país. Então a Câmara não tinha o direito de emprestar o seu espaço para fazer isso que eu entendo que é a apologia do crime, né? Veja bem, Solano. você falou que a Câmara começou bem. Não começou bem, não. Essa atitude de levar essa manifestação para o plenário da Câmara é vergonhosa. Você já imaginou, Ribeiro, aparecer um maluco aqui em Brasília e querer fazer uma manifestação para o Fernandinho de Beiramar, ou para o Marcola? Quer dizer, a Câmara então vai se transformar numa casa de bagunça. Outro fato também que trouxe assim, uma preocupação muito grande e também vergonhosa foi a presença do embaixador da Venezuela dentro do plenário da Câmara, dando apoio a uma manifestação a um deputado que foi cassado. Esse embaixador não tinha que se meter em nada, não. Eu duvido que na Venezuela, se alguém se atrever a ir para o plenário do Congresso Nacional venezuelano para defender um adversário de um condenado do senhor Hugo Chávez, com certeza a repercussão não seria apenas dentro do país, mas seria uma repercussão internacional. E isso eles sabem fazer. Então eu acho que houve fraqueza por parte do comando da Câmara Legislativa em permitir a presença do embaixador. Ele não tinha nada que fazer naquela manifestação. Que se fizesse a manifestação com o Disseu e seus companheiros do Partido dos Trabalhadores. Realmente vergonhosa esse fato que aconteceu dentro dessa casa, que é a Casa do Povo de Brasília. Mas tem mais algumas coisas, né? Parece que agora está se fazendo uma auditoria também, João, sobre a questão da verba de publicidade da Câmara, né? Essa verba é uma verdadeira caixa preta, porque ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém viu, tem documento que sumiu. E agora parece que desapareceram notas, ou notas que não diziam respeito ao serviço prestado. Eu sei que é um volume de recursos da ordem de 25 milhões de reais e que precisa se apurar muito bem. Você veja que as duas primeiras notícias que saem da Câmara Legislativa são nesse sentido. Quer dizer, nada contra a Câmara. Agora, meus amigos, vocês só conseguem produzir notícias assim? Agora, eu quero fazer uma defesa. Uma defesa no sentido que a Câmara colocou as contas em dia, ou seja, saiu do cadinho, ela passou a ser, que era um absurdo, ela passou a ficar... O cadinho, para quem não sabe, é o DPC. O SPC dos órgãos públicos. Então ela agora está em dia, deu uma demonstração que está preocupada com isso. E outro aspecto positivo também é a questão do ressarcimento do imposto de renda do 14º, 15º salário, 13º e 14º dos deputados. 14º e 15º, porque o 13º já... Eu acho porque na época tinha o 15º, enfim. Mas aí volta e vai... É uma medida que agrada a população, que não entende que paga, é correta, né? Que paga seu imposto de renda, né? Correto. O que agrada a população é porque é correto, né? Mas isso é um trabalho do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Talvez com esse negócio do 13º, 14º, 15º, é a preocupação do deputado Chico Vigilante, que quis interferir, inclusive, nas ações do próprio tribunal. Eu acho que deve ser apurado esse problema dos 25 milhões. Ninguém pode ficar calado. E agora, deputado Chico Vigilante, é hora de investigar a casa da qual o senhor pertence. Bem, vamos falar um pouquinho também sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, né? O deputado Henrique Eduardo Alves, lá do Rio Grande do Norte, foi eleito presidente da Câmara após 11 mandatos de deputado federal. É o deputado mais antigo. É o deputado mais antigo. Mais tempo de mandato. Mais tempo de mandato, né, naquela casa. E ele foi eleito, e eu me lembro bem que logo após ter sido eleito, talvez no auge da emoção, né, ele declarou que a última palavra sobre mandato de deputado é dado pela Câmara. Mas parece que no dia seguinte colocou o juiz no lugar, né, e foi fazer uma visita, né, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, né, dizendo que decisão judicial não se discute, se cumpre. Então, me parece que
começa a se colocar juízo, né, naqueles que têm a responsabilidade de dirigir as instituições. Porque a Câmara não é o deputado Henrique Eduardo Alves, o Senado não é o senador Renan Calheiros, são instituições. Instituições que precisam, né? Existe uma liturgia do cargo, existe uma série de coisas que precisam ser respeitadas, né? O Ribeiro, ele teve dois discursos. O discurso antes das eleições, para chegar à presidência da Câmara, porque se ele fizesse um discurso de que concordaria com o Supremo Tribunal Federal... O primeiro discurso era dizendo que ninguém seria afetado. Ninguém mexeria. Esse foi o primeiro discurso. Aí ganhou a eleição? Não, acabou. Agora não. Quer dizer, então fez a política antiga mesmo, né? É a política do Nordeste. A política... Não, do Nordeste não, para com isso. Do Nordeste, aqui pelo Sul se fala muito. O pai dele, que foi governador do Rio Grande do Norte, fez um trabalho muito bonito, é também um líder político. O tio também foi prefeito de Natal, então ele trouxe essa experiência todinha. Antes das eleições, um discurso. Depois das eleições, outro discurso. E foi exatamente o que ele fez. Mas dois fatos, assim, são curiosos nessa eleição da Câmara. Uma, porque a eleição do Henrique Alves para a presidência agora, ela já estava definida há 2 anos atrás, na verdade, desde que o Marco Maia, houve uma troca entre PT e PMDB. Marco Maia assumiu a primeira metade dessa legislatura, de mandato de presidente, e agora, mas já estava definido que era o Henrique Alves. Mesmo assim, com 440 deputados da base do governo, que tinham se comprometido inicialmente, o Henrique Alves, por 11 votos, quase que não vai para o segundo maioria, turno. Né? Porque, é verdade, porque teve o Júlio Delgado, que teve 160 e tantos votos, deputado de Minas do PSB, a própria deputada Rose de Freitas, que era vice-presidente, teve uma quantidade também representativa de votos, e o Chico Alencar também, do PSOL. Mas faltaram 11 votos apenas para não haver o segundo turno das eleições. Então prova que houve traição. Houve muita traição e faltou um debate mais aprofundado, porque a Câmara não adianta fazer acordo externo, né? Eu acho que tem que se debater entre os parlamentares. Que é quem vota, né? Agora, não houve a traição no pessoal do Chico Alencar. Eles votaram... Os 11. Os 11 votaram no E o outro fato candidato curiosíssimo é que tem um deputado de Pernambuco que já foi presidente da Câmara, chamado Inocêncio Oliveira, que é conhecido como o deputado guardanapo, porque não sei, há 20 anos que ele não sai da mesa, né? Ele vive na mesa, né? O guardanapo dessa vez caiu do colo, o Inocêncio não foi para a mesa. Mas estava lá só dentro da porta. Estava só, mas não foi para a mesa, não ocupa nenhum cargo da mesa e abandona aquele local que já era a segunda casa dele, né? Após 20 anos. Caminhava a passos largos para suceder o Henrique Eduardo Alves em tempo de Câmara. Né? Agora, o que me chama a atenção, João Ribeiro, é que depois das eleições foram escolhidos os líderes, né? A mesa diretora formada. Agora o deputado Sandro Mabel entrou na justiça para anular o cargo que ele estava pleiteando. É a eleição de líder. De líder. Agora descobri por que o cara quer ser líder. Porque a mordomia de líder é bem maior e bem melhor do que o próprio presidente da Câmara. É dinheiro, é funcionário, é cota de passagem dobrada, é cota de viagem, enfim. Então, ele perdeu a eleição, tudo bem. Agora ele quer discutir, quer brigar pelo cargo de líder que ele perdeu entre os seus companheiros. Mas agora está tudo paralisado, só volta a funcionar na primeira semana após o Carnaval. Bom, uma coisa que estranha é que são matérias importantes que ficaram de fora aí. Nós vamos só depois do Carnaval para discutir o orçamento da União. E sabe-se lá se vai ser na quarta-feira de cinza. Quinta e sexta é improvável, que ninguém trabalha, é conhecido. Todo mundo de ressaca. Todo mundo de ressaca. Então vai postergar por mais 10 dias e não se vota o orçamento da União. Aí chega a Semana Santa, hein? Agora, por que durante a semana terminou a eleição da mesa e nos convocou imediatamente a sessão para votar o orçamento? Isso é fundamental e que mexe com toda a nação brasileira. Agora, João, o orçamento, eu lembro, eu cobri a Câmara e Senado durante muito tempo.
Eu era até apelidado como decano do Congresso Nacional. Já jornalista. naquela época? Naquela época. O orçamento da Câmara era votado no final de setembro, início de outubro. Quando chegava no final de outubro, os governadores, os ministérios sabiam quanto eles tinham em caixa para gastar no ano seguinte. Que isso é fundamental para operacionalizar qualquer tipo de coisa no âmbito da administração pública, né? Mas falta alguém explicar isso para os parlamentares, né? Aí tem a questão da Petrobras, que agora tem umas denúncias que sangraram Aliás, a Petrobras. aqui em Brasília nós fomos os primeiros a receber a fatura, né? Aí É verdade. É o aumento da gasolina, o aumento da Quando luz. foi anunciado o aumento das refinarias, já está Aqui é o primeiro nas lugar. bombas, né? Gasolina Tá passando em R$ 3,00. É um absurdo. Eu não quero ser profeta, não tenho bola de cristal, Ribeiro. Mas vamos ter 3 aumentos de gasolina neste ano de 2013. Mas você tem Nós experiência. Nós já tivemos aí um aumento de 6,9. Vamos ter um aumento em junho e um aumento em dezembro da gasolina. Com isto, a presidente Dilma vai anunciar baixar a gasolina exatamente em 2014, ano eleitoral. É isso que vai acontecer. Tome nota, grave este programa, porque vamos ter 3 aumentos em 2013. Até lá ninguém anda de carro mais. Então. Aliás, o PSDB entrou com a representação contra a presidente, né, dizendo que ela estava fazendo propaganda Campanha eleitoral, antecipada. campanha antecipada, né? O que você acha disso? Olha, a presidenta foi para a televisão, em cadeia nacional, convocada, para alardear que o preço da energia ia cair. Quando, na verdade, sabe-se que a energia subiu nos últimos 3 meses. Aliás, aqui em Brasília baixou o preço da energia, mas aumentou o da água, né? Então, em que pese eu acho que a presidenta tem, por ofício, mostrar as ações do governo, convocar quando necessário, mas me pareceu que o assunto não requeria uma convocação nacional, da mídia nacional. Eu acho que ela poderia ter passado isso. Exagerou um pouco, né? Exagerou, acho que pesou na mão. Tá certo. Bem, é carnaval, né? Então vamos mais devagar, vamos ser mais compreensivos, né? E o nosso tempo também está chegando ao fim, né? Então eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer ao restaurante Esquina Mineira, que fica na 704, 705 Norte, agradecer ao Robert Hair Fashion, né? Fica ali no Hotel Bonaparte, no setor hoteleiro sul, agradecer a Prismac Turismo, que vende a passagem online mais barata do Brasil, fica ali no Garvey Park Hotel, e agradecer as lojas New, né? Que fica ali no Conjunto Nacional e no Taguatinga Shopping. Esses são os patrocinadores do nosso programa. E, principalmente, agradecer a você, telespectador, pela sua audiência, pela sua paciência de nos acompanhar aqui no Tribuna Livre. Agradecer meu amigo João Eduardo Zisman, Luiz Solano, nosso repórter do Planalto. E vamos cair na folia também, Vamos tirar o paletó, vamos tirar o paletó, tá bom? Carnaval. Bem, até sábado que vem, se Deus permitir.